E ainda falando sobre debates no Congresso Nacional, sem acordo, mesmo após mudanças no texto, a votação da reforma administrativa é adiada mais uma vez na Câmara. E a gente fala novamente com o relator da proposta, o deputado federal Arthur Maia, do Democratas da Bahia. Deputado, mais uma vez, muito bem-vindo ao Jornal da Manhã, como vai? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, deputado. Deputado, de que forma é possível se chegar a um consenso? Houve esse adiamento da votação? O senhor acha que o texto pode ser votado ainda hoje? O que é possível esperar nessa discussão importante para a República? Olha, nos próximos minutos, dentro de mais meia hora, nós estaremos protocolando o nosso parecer e aí acaba a nossa ação como relator. Fizemos um texto ponderado que evita que haja qualquer tipo de prejuízo para os atuais servidores, mantivemos a estabilidade para todos os servidores, criamos regras de desempenho para que a própria sociedade possa, inclusive, avaliar os servidores públicos, levamos para o texto expressões acadêmicas do ponto de vista de colocar na lei brasileira critérios de gestão de desempenho, para que existam a partir de agora métricas para que se possa medir o desempenho do serviço público. Ampliamos a possibilidade de contratação temporária, que dá mais flexibilidade e barateia os serviços públicos. Agora, é um tema extremamente complicado e complexo, porque existem muitas pressões de corporações, de figuras que querem, de qualquer maneira, estar diferente dos demais, e isso não é admissível. É necessário que se faça um esforço para que todos os brasileiros estejam envolvidos, estejam dentro da reforma administrativa. Não é razoável que A, B ou C fique de fora. Então, nós estamos já com essa condição em relação a Judiciário e Ministério Público. Existe um parecer da mesa dizendo que nós, deputados, não podemos incluir o Judiciário e o Ministério Público porque é uma interferência em outro poder. Eu, pessoalmente, discordo dessa tese. Agora, como é um parecer oficial da mesa da Câmara, eu preferi deixar essa decisão para o plenário da Câmara, isso vai ser apreciado no plenário. Mas existem também outras categorias que insistem em fazer destaques para querer sair da reforma administrativa. E eu espero, de fato, que o plenário, tanto da comissão como o plenário da Câmara, se manifeste no sentido de ser a favor do povo brasileiro. O que está na reforma é nada mais do que dizer que nenhum brasileiro pode ter férias de mais de 30 dias. O que está na reforma é dizer que ninguém mais poderá ser aposentado como forma de punição. Já pensou que maravilha? O sujeito comete um crime, rouba e é aposentado como punição e recebe a integralidade e vai para casa descansar. Então, são coisas como essa que nós estamos enfrentando na reforma administrativa. O nosso parecer final será protocolado agora, porque havia ainda alguns ajustes para fazer, coisas muito pequenas, mas que precisavam ser ajustadas. E, definitivamente, eu espero que a gente hoje possa, no âmbito da comissão, aprovar, e mais do que isso, aprovar acabando com os privilégios daqueles que estão no topo da pirâmide do serviço público brasileiro. Deputado Arthur Maia, pergunta de Brasília, José Maria Trindade. Salve, deputado. Eu sei que o senhor vem acompanhando esse processo desde lá da Prefeitura de Bom Jesus da Lapa. O senhor sofre aí com esta legislação dura que dificulta a gestão. Eu tenho dito que a Constituição brasileira devia ter um artigo, aliás, 2 artigos. O primeiro, artigo 1º, todo brasileiro tem que ter vergonha na cara. O segundo artigo, revogadas as disposições em contrário. Eu sei que é impossível, mas, deputado, não seria uma reforma no sentido de que todos os trabalhadores da iniciativa privada e da área pública são iguais perante a lei? Não seria mais simples uma reforma assim? Eu concordo com isso, mas você falou da minha Bom Jesus da Lapa. Eu sou um político do interior da Bahia que conhece a realidade do interior do Nordeste brasileiro. Se nós, por exemplo, não garantirmos a estabilidade, o que vai acontecer em todas as 5 mil prefeituras do Brasil, ou 5 mil não, mas todas as prefeituras do Brasil, que tem menos de 50 mil habitantes, até acho que tem mais, o que aconteceria é que a cada 4 anos, o prefeito que entrasse demitiria todos os servidores e colocaria todos eles como pessoas do seu grupo político. Então, o que é estabilidade? A estabilidade é apenas dizer que você não pode ser demitido sem uma causa. Só isso. A estabilidade não quer dizer que a pessoa está garantida que não pode ser demitida. Não pode ser demitida sem uma causa. O que é que nós criamos na reforma administrativa? Estabelecemos que
poderá haver demissão se o funcionário público não alcançar um desenvolvimento do seu trabalho mínimo de acordo com a expectativa do Estado e da sociedade. Então, o que é que está lá? Tem que ter a avaliação de desempenho. Tem que ter avaliação de desempenho, porque não é razoável. Vocês que estão aí me entrevistando nesse momento são permanentemente avaliados pela diretoria da Jovem Pan. Se vocês não correspondem no seu trabalho, obviamente que vocês não permanecerão aí como jornalistas. Da mesma forma, eu como deputado, se eu quiser me recandidatar, a cada 4 anos, eu serei avaliado pelos meus eleitores. Se eu não corresponder, eu não voltarei para a Câmara dos Deputados. Isso vale para qualquer servidor, qualquer trabalhador brasileiro. Não é razoável que só o servidor público não seja avaliado. Então, isso, inclusive, é para prestigiar os bons. Imagina a realidade hoje. Tem o João e o José em uma determinada repartição. O João, trabalhador, dedicado, estudioso, chega cedo, não falta, etc. O José, um relapso, que não trabalha, que não vai lá, que trata todo mundo mal, que falta ao trabalho, etc. Passados 5 anos, ambos são promovidos exatamente da mesma maneira pelo critério do tempo de serviço. Será que existe algo mais desestimulante para o bom trabalhador, o bom servidor público, do que um critério absurdo como esse? Então, nós estamos criando a avaliação de desempenho, que é uma forma de você poder avaliar o servidor, preservar o bom e tirar o ruim. Agora, realmente dizer que é igual ao serviço, à iniciativa privada em relação a essa questão da estabilidade é ruim, porque eu sei como funciona a política e sei que nas prefeituras, se isso acontecesse, a cada 4 anos todo mundo seria demitido. Deputado, agora a pergunta é de Cristina Grêmio. Cristina. Pois não. Obrigado, bom dia, deputado. Prazer conversar com o senhor de novo. Parabéns aí por essa insistência na meritocracia, porque sim, o servidor do serviço privado passa por isso, não é justo que o do serviço público também não passe e que a gente não tenha bons serviços públicos e bons servidores trabalhando para nós. Mas eu queria saber em relação, vou te colocar numa saia justa, em relação à pressão mesmo, porque o senhor citou aí na sua fala inicial o corporativismo, os que são contra a reforma, e a gente sabe que são esses grupos que vêm atrasando essa discussão há muitos governos, há muitos anos. Quem são os que estão pressionando agora? Eu tenho certeza que os partidos de esquerda, por exemplo, especialmente aqueles mais radicais, estão na contramão do que o senhor propõe, porque eles são contra a meritocracia, por exemplo, no serviço público. Mas quem mais? Quais categorias? Olha, é melhor você perguntar quais é que não estão pressionando. É mais fácil. O que não está pressionando, sabe quem é, Cristina? É o pequeno, é o pobre. Você pode olhar lá que tem destaques, por exemplo, que estão lá propondo que não estejam incluídos na reforma os ministros e auditores dos tribunais de contas. Está lá previsto que não esteja incluído na reforma os defensores públicos, que não esteja incluído na reforma judiciário, que não esteja incluído na reforma A, B ou C, mas só quem é rico, só quem tem salários altos. Lá não tem uma emenda propondo excluir da reforma o gari, o assessorista, o servidor que ganha pouco. O que está lá é o voto para tirar quem ganha muito. Então, eu como relator, estou lutando para que todo mundo esteja dentro. Agora, daqui a pouco vão começar a ser votados os destaques. Aí você, Cristina, os seus colegas, a imprensa e o Brasil inteiro vai saber quem é que quer tirar os ricos da reforma para que ela aconteça apenas contra os mais pobres. Essa é a realidade. Então, não precisa ficar citando A, B ou C, categoria A, B ou C. Todas as categorias querem privilégios. Isso é um fato. Por exemplo, todo mundo me pediu, eu recebi um pedido de umas 8 categorias, querendo que eu colocasse na reforma que tal categoria, polícia tal, ou defensores públicos, ou isso ou aquilo, tenha direito a uma lei complementar para tratar da matéria. Lei complementar, leia-se, uma lei de privilégios para tratar. Olha, essa categoriazinha aqui, porque é muito bonitinha, porque é isso que é aquilo, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo outro, vai ter aquilo outro, vai ter aquilo outro e tal. É isso que é a lei complementar. Sim. Eu recebi mais de 10 pedidos de categorias e tem lá não sei quantas emendas querendo que a lei inclua a previsão de se elaborar leis complementares para tratar de todas essas categorias. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Não tem que ter lei complementar
para A, B ou C, tem que ter uma lei complementar para tratar de todo o serviço público brasileiro. Acabou. Não tem por que ter essas coisas. Eu fiz questão de me incluir como deputado. Eu estou, a partir da aprovação dessa lei, submetido à lei à reforma administrativa. Agora, por exemplo, os tribunais de contas, que é uma instituição auxiliar do Ministério Público, quer porque quer, e tem lá emendas dessa direção, proposta nessa direção, quer porque quer ficar de fora. Agora, enquanto eu, como relator, estou encarando essa luta genérica, é uma coisa. Daqui a pouco vamos para o voto individual. Aí vocês vão poder ver quem são aqueles que apoiam os privilégios ou aqueles que são contra. Quem quiser tirar, deputado, tudo bem, é porque quer manter a férias de 60 dias para A, para B, para C, porque quer manter a aposentadoria como punição para A, para B, para C, e aí cada um que responda pelas suas condições. Eu, tanto como relator, como na condição de parlamentar, que vai dar o seu voto individual na hora das votações na comissão e no plenário, votarei sempre pela inclusão de todos, de A a Z. Deputado, nosso tempo está terminando. A pergunta agora é de José Carlos Bernardi. Rapidamente, deputado, uma coisa é o viável, aquilo que pode ser aprovado. A outra coisa é o ideal. Essa que está hoje para ser votada é a viável. E eu perguntaria para o senhor, está muito longe daquela que realmente o Brasil precisa? Não está muito longe o nosso texto. Agora, se esse texto, na votação dos destaques, for desidratado, aí sim, vai estar. Né? Se o nosso texto for aprovado, se o destaque em plenário, como eu falei aqui, o judiciário não está, porque tem um parecer contrário, né, dizendo que não pode, então a decisão vai ser no plenário. Se o plenário incluir o judiciário e não houver destaque, tirando nada do que eu botei de todas as categorias que estão lá, porque estão todas, exceto o judiciário, que é um parecer contrário da mesa da Câmara, isso vai ser decidido no plenário. Se isso for mantido, nós estamos bem próximos do que é realmente viável e interessante para o Brasil, importante para o Brasil, porque nós estamos criando também vários elementos que ajudam muito a administração pública. Agora, os destaques vão estabelecer o tamanho dessa reforma. Cada destaque aprovado, que tira um, que tira outro, vai afastando a reforma administrativa daquilo que o Brasil de fato precisa. Essa que é a realidade. Sim. Deputado Arthur Maia, agora sim para a gente encerrar, muda um pouquinho de assunto. Em que pé estão as discussões com relação ao marco temporal, a demarcação das terras indígenas? Essa nova regulamentação deve acontecer quando? Olha, eu confesso a você que essa situação aqui da reforma administrativa não tem sido fácil. Eu estou, nos últimos 30 dias, tratando desse assunto de manhã, de tarde e de noite. E eu acompanhei a questão do marco temporal como relator da Lei 490, que estabelece o marco temporal no âmbito legislativo. Eu acompanhei essa votação no Supremo. Havia uma preocupação muito grande com o voto do ministro Fachin, que acabava com o marco temporal. Depois, o ministro, eu me esqueço agora, me faltou aqui o nome do ministro, que apresentou um voto divergente. A votação ficou empatada em 1-1 e foi pedido vistas. Então, a questão está parada no Supremo. Eu espero que logo após a votação da reforma administrativa, nós consigamos, junto com o presidente Arthur Lira, avançar no sentido de termos a definição de um calendário para a votação do marco temporal. É um assunto que precisa ser tratado pelo seguinte: as pessoas costumam utilizar os verdadeiros índios, aqueles que estão lá, sobretudo no norte do Brasil, que têm a sua condição de índio preservada, etc., e que estão resolvidos, né? Estão resolvidos. Essas pessoas hoje têm 13% desse gigantesco continental território brasileiro. Então, esses índios estão resolvidos. Sim. O que existe hoje é uma tentativa de pessoas que se auto-intitulam índios, que não têm nenhuma prova de que são índios, que chegam em um determinado lugar, encontram lá uma propriedade que tem uma cadeia sucessória de 100, 200, 300 anos e falam: olha, eu sou índio, eu me autodeclaro índio, isso aqui era uma terra dos meus antepassados, assim, 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 assado. Qualquer um de nós pode fazer isso. Claro que nós não vamos fazer, mas qualquer uma pessoa pode fazer isso. E o pior não é alguém fazer isso. O pior é nós termos instituições
no Brasil, seja na FUNAI, seja no Poder Judiciário, seja no Ministério Público, às vezes, que dão acolhimento a esse tipo de usurpação de direito, essa fragilização inacreditável do direito de propriedade. Eu quero repetir aqui uma coisa para vocês. Sim, nenhum país no planeta progrediu sem preservar o direito de propriedade. Porque o direito de propriedade é que dá segurança jurídica às relações comerciais. É isso que faz um país se desenvolver. Porque se nós acabamos com o direito de propriedade, nós voltamos para uma época do fim da civilização, em que acaba a civilização. Então, nós precisamos, de fato, fazer o marco temporal para acabar com a baderna, com a falta de segurança jurídica de alguns que querem se valer em uma lei falha para tomar o que é dos outros no grito. É isso que está acontecendo. E isso não são os índios. Os índios já ocupam 13% do território do Brasil. Estou falando de pessoas que querem utilizar uma legislação sem nenhuma comprovação de que são índios, apenas se autodeclarando índios para querer tomar a terra alheia. Deputado Arthur Maia, do DEM da Bahia, obrigado mais uma vez, bom trabalho, até a próxima. Muito obrigado a vocês também, boa tarde, bom dia. 9h30.